Oi, sejam todos bem-vindos de volta. Hoje a gente vai continuar com a nossa série sobre o Google Forms e a gente vai aprender uma função super legal que é a validação de resposta, tá? Então, por exemplo, abri o meu Google Forms aqui, quando eu clico nesses três pontinhos, não aparece, porque eu preciso estar no tipo de pergunta correto, que é resposta curta, tá? Quando eu habilito resposta curta e venho nesses três pontinhos, aparece a validação de resposta, tá? Então vejam que na hora que eu coloco validação de resposta, ele abre uma telinha aqui embaixo falando número maior que, né? Quando que eu vou usar a validação de resposta? Quando eu preciso que o robozinho do Google verifique se a pessoa que está digitando, ela digitou a mesma coisa que eu quero. Então é como se fosse um cadeado, é uma senha. Isso é super legal para gamificar, né, os formulários, tá? Fazer atividades que a pessoa não consegue ir para frente se ela não acerta essa senha. É bem legal, tá? Usar a validação de resposta para isso. Então, eu vou mostrar algumas opções, não todas, mas eu vou colocar as principais. A primeira que mostra é um número. Então, ele coloca aqui, ó, por exemplo, número maior que. Aqui eu tenho a opção número, texto, comprimento, expressão. E aqui no número eu tenho maior que, maior ou igual a, menor que, menor ou igual, entre, tem várias coisas, né? Então, você, professor, aí você vai ter que pensar qual que é a resposta que você quer, qual que é o objetivo dessa resposta, né? Então, digamos assim, que eu queira que a senha para continuar é a data do descobrimento do Brasil, o ano, né? Então, eu vou colocar ali número igual a, e eu vou escrever aqui, por exemplo, 1500, né? E esse texto de eu personalizado, eu posso colocar aqui, por exemplo, é uma data, né? É um ano, por exemplo, é melhor, é um ano, né? Porque na hora que a pessoa digitar outra coisa que não seja 1500, ela escrever 1500, vai aparecer uma mensagem de erro ali, porque o robô ele vai identificar que não é a mesma resposta, tá? Então eu posso perguntar aqui, ó, qual a data, né? Não, qual o ano do descobrimento do Brasil? Descobrimento é ótimo, né? Descobrimento do Brasil. Estou usando um exemplinho aqui, pode ser qualquer coisa, né? Eu coloco como obrigatória, porque da pessoa só vai conseguir passar do meu jogo, né? Se ela responder e responder certo, né? Se eu não coloco como obrigatória aqui, vai responder qualquer coisa e vai seguir, tá? Eu sempre coloco como obrigatória. Então, esse número é igual, mas depois vocês dão uma experimentada. É o número entre 0, se for outra coisa, né? 0 e 150, tá? Pode ser também. É um número que não está entre os números X. Então, vejam que é bastante coisa. É um número inteiro, tá? Então, é um número diferente de. Então, tem várias possibilidades, tá? Daí cada um tem que testar. Vamos para o texto? O texto também tem várias opções. Contém, não contém. Aqui é interessante porque ele abre a possibilidade de pegar endereço de e-mail, apesar de que o Google Forms, você já deve ter visto no outro episódio que eu fiz sobre o Google Forms, que a gente tem dois lugares, né, na configuração e no botão de enviar, que você clica e ele cria a opção de recolher, né, coletar os e-mails automaticamente. Então, não precisaria aqui, mas se você fizer a questão, né, ele é um texto ou endereço de e-mail. Se a pessoa escrever alguma coisa que não seja um endereço de e-mail, ele não reconhece como verdadeiro, tá? E aqui pode ser também que você tenha que pedir para a pessoa um link, né? A pessoa vai mandar vai preencher o Google Forms, mas precisa ser um link. Então, você coloca aqui, se não for um link válido, ele não deixa a pessoa continuar também, tá? A outra opção é comprimento, esse aqui é bem legal, assim, por exemplo, vai fazer uma inscrição ou é uma redação, tem que ter até 500 caracteres, né? Então, são 500 caracteres, a pessoa tem que resolver. Se ela, ou 150, né? Eu já tive que fazer inscrição em 150 caracteres para eu explicar as coisas, né? É um pouco mais que o Twitter, né? Aliás, 140 é o do Twitter, né? Então, ou pode ser um mínimo também. Você quer que o aluno escreva um parágrafo lá, só que tem que ter no mínimo 150 caracteres, ou tem que ter no mínimo 400 caracteres, e você vai montando, tá? Essa última aqui da expressão regular, eu vou deixar mais para frente, porque ela é bem complicada, eu confesso que eu não tenho muita destreza nela, porque ela funciona assim,
você tem que saber os códigos. Então, por exemplo, você quer que a pessoa digite o CPF com ponto, se ela digitar sem o ponto, ele não identifica. Só que para isso, você tem que colocar uma fórmula. Então, como a gente acaba não usando tanto aqui, você consegue, na verdade, você consegue com número, texto e comprimento, você dá conta de fazer validação de dados com gamificação para o ambiente escolar usando essas três primeiras. A expressão regular, eu confesso que eu não uso, eu acho bem mais complicado por conta dessas fórmulas, tá? Então, a expressão regular eu vou deixar para uma outra vez para a gente conversar. Mas vocês viram que número, texto e comprimento a gente consegue fazer coisas bem legais dentro da possibilidade de validação da resposta. E lembrando que tem também na validação de resposta a opção de descrição. Então, você coloca a pergunta e você descreve, você pode colocar uma dica, né, um hint, uma pista ali na descrição. Tá bom? Espero que vocês gostem, façam os jogos de vocês e me marquem nas redes sociais, @maestrinapri. Beijo, tchau, tchau.